vamos ver um outro artigo aqui. Vou pegar esse primeiro. Então, o que eu quero dar a dica para vocês é o seguinte: quando um autor ele faz uma citação que você acha legal, por exemplo, Barros 2012 afirma nananã. Você achou isso legal? Você quer usar essa mesma ideia? Você pode vir aqui nas referências, procurar o Barros, olha só, Barros, não sei o que, aí tá aqui o link. Acha o texto do Barros e faz a citação conforme a sua necessidade, tá? Eu não recomendo que você pegue uma citação e já joga no seu texto a mesma ideia ou algo assim, porque pode ser que o autor, na hora de escrever, ele puxou um pouquinho para o lado dele, mudou alguma coisa, então é bom olhar no texto original. Agora, respondendo então, como utilizar os autores no nosso texto científico, a gente busca lá várias ideias, a gente pode olhar os autores que esses artigos utilizaram, a gente pode sim se identificar com alguma ideia já trazida pelo autor e usar essa ideia no nosso texto, respeitando os direitos autorais de quem é aquela ideia, tá? Então, se a ideia é do Barros, a gente vai atrás do Barros, pega a ideia do Barros e traz para o nosso trabalho. A gente não precisa ficar investigando tudo do mundo inteiro sobre um determinado assunto, porque normalmente, se vocês pegarem os principais artigos, vão ver que eles citam as mesmas pessoas e as mesmas ideias. E para finalizar a questão 3, justamente falando sobre essa questão de respeitar os direitos dos autores, eu fiz aqui um resuminho de como a gente utiliza as citações, tá bom? As citações textuais, elas podem ser diretas ou indiretas. As citações diretas são aquelas em que a gente coloca na íntegra a ideia do autor escrita no texto dele. E a indireta é quando a gente se apropria dessa ideia e escreve ela no nosso texto, e daí a gente faz uma citação indireta. Mas a citação indireta em si, ela normalmente tem duas formas de se expressar. A gente pode chamar o autor dentro da nossa frase, ou a gente pode simplesmente expressar a ideia do autor, e daí a gente coloca a citação no final da frase, tá bom? Por exemplo, Hager e Batalha defendem que a competitividade possa ser dividida em dois grandes grupos: a competitividade como desempenho e a competitividade enquanto eficiência. Essa é a ideia dos autores. Como eu chamei eles dentro da frase, eles fazem parte da minha frase, o nome deles vem normal, só a primeira letra maiúscula e o ano dentro de parênteses. Como são dois autores, é muito importante colocar o verbo no plural. Mas, se eu quiser só jogar essa ideia dentro do meu texto sem chamar os autores, eu posso fazer isso. Aí eu vim aqui e coloco: pode-se dividir a competitividade em dois grandes grupos, a competitividade como desempenho e a competitividade enquanto eficiência. Nesse caso, o nome do autor vem dentro do parênteses, junto com o ano e em letra maiúscula, tá bom? Aqui eu coloquei um autor só de propósito, tá? É porque eu que inventei esses, então não usem no trabalho de vocês. Ok, é só para dar exemplo. Agora, se eu for fazer uma citação direta dentro do meu texto, posso fazer ela de forma curta ou posso fazer ela de forma longa. Eu trouxe aqui um exemplo de forma curta. De acordo com Coutinho et al., 2005, a competitividade pode ser definida como... Aí eu abro aspas e coloco a ideia do autor. Entenderam? A única diferença é que ela vem dentro de aspas e eu não posso mudar nada, nenhuma palavra, nenhuma vírgula. Se eu mudar qualquer coisa do jeito que o autor escreveu, eu preciso colocar como indireta, tá? E daí nós temos as citações diretas longas, que nós não vamos usar no nosso TCC.
porque é chato e o artigo, como nosso TCC é no formato de artigo, as citações longas diretas são chatas e assim, não tem necessidade, a gente pode muito bem digerir essa mensagem trazida pelo autor e trazer como uma citação indireta. Ok? Bom, e tem mais uma dica aqui importante, tá? Que é sobre como a gente vai colocar os autores. Quando tem um autor só, é o autor e o ano, ó, como vocês podem ver aqui. Mas, se tiver dois autores, eu escrevo o sobrenome de um, a palavrinha E e o sobrenome do outro, tá bom? Não é para usar aquele E comercial do Sandy Júnior, é para usar um E normal. Pode ser diferente? Pode, gente. Dependendo da regra, do evento, da revista, isso pode ser diferente, mas no nosso caso vamos usar assim, tá bom? Aqui, o exemplo de quando é um sozinho. E esse exemplinho aqui de baixo, do Coutinho et al., é porque existem várias regras, mas vamos combinar que se tiver mais de dois autores, a gente vai colocar como Coutinho et al. Ou Joãozinho et al. O et, não tem ponto, aí ao tem ponto, não tem vírgula, não é itálico, tá bom? Vamos combinar desse jeito. Se chegar lá na frente o Paulo da biblioteca pedir para ser de outro jeito, aí a gente adota de outro jeito e faz tudo igual. Combinado? Porque essas coisas dependem muito de lugar para lugar, mas vamos definir um padrão para a gente trabalhar. E é isso. Sobre a terceira pergunta, acho que eu abordei todas as questões que eu tinha pensado. E se vocês tiverem dúvida, por favor, me procurem. Vamos para a quarta questão.